Olá! Na aula anterior, nós finalizamos conversando que atualmente entendemos o suicídio como um problema de saúde pública. Já na aula de hoje eu vou aprofundar um pouco mais com vocês. Vou discutir o que as estatísticas dizem em relação ao suicídio. Porém, antes da gente conversar sobre números, é importante a gente pensar que por trás desses números há uma pessoa que teve um grande sofrimento emocional. Junto com ela, houve uma família que também teve esse grande sofrimento. E além disso, uma sociedade que muitas vezes mascara o suicídio e não abre espaço para discutir a respeito. Quantas vezes, quando ocorrem casos de suicídio, as pessoas ficam com receio de falar os motivos, com receio de descrever o caso. E é importante que a gente aprofunde um pouco mais sobre isso. Um ponto que é importante a gente conversar a respeito é sobre a intenção de morte. Primeiro ponto que eu queria discutir é em relação aos pensamentos. Quando eu mostrar as estatísticas para vocês, eu mostrarei estatísticas principalmente de suicídio e um estudo que avaliou os pensamentos. Mas os pensamentos é algo que fica muito subjetivo para a gente avaliar. E o pensamento é algo que é comum a gente ouvir, como frases do tipo: estou cansado de viver, gostaria de não viver mais, né? Estou desgastado com a minha vida. É muito comum que a gente ouça essas frases e isso não necessariamente é uma ideação suicida. Se nós, por exemplo, formos para um prédio muito alto, é muito comum que a gente, ao olhar para baixo, venha um certo medo, uma certa ansiedade até, e que a gente pense: nossa, se eu cair, como vai ser? Só que a reação normal é que eu puxe meu corpo para trás. Então, o pensamento por si só não indica uma ideação suicida. O pensamento é algo que a gente pode considerar que em algum momento passa, né, na vida das pessoas. Porém, uma ressalva importante: o esperado é que, assim que eu tenha esse pensamento, eu já venha com uma segunda frase, do tipo: nossa, por que eu estou pensando nisso? Nossa, deixa eu fazer as minhas coisas, eu tenho muita atividade. É comum que, assim que o pensamento vem, eu já venha com uma segunda frase que substitua essa linha, né? Entretanto, se essa ideia de finalizar com a vida se torna algo realmente forte e parece a princípio ser uma boa alternativa, aí a gente tem que ficar bem atento. Então a gente sai da linha do pensamento para a linha do planejamento. E é aí, meu profissional, que a gente tem que ficar muito de olho. Porque atualmente a gente começa a pensar que o acesso a informações, especialmente com o advento da internet, é muito comum que as pessoas já busquem diferentes formas de realizar, né, esse ato. Então, quando ela parte para a linha do planejamento, sai do pensamento e vai para o planejamento, o risco aumenta muito. E a gente tem que ficar atento. Quanto mais esse risco aumenta, mais próximo do suicídio essa pessoa está. Então, eu falei até agora para vocês do pensamento e do planejamento que pode levar a uma tentativa de suicídio. E o planejamento é muito comum que durante essa fase a pessoa ela começa a escrever cartas, por exemplo, ela fecha contas bancárias, ela vem com frases do tipo: olha, tá tudo bem, não precisa se preocupar, né? Esse tudo bem muitas vezes mascara um planejamento que esse indivíduo está passando. Então, antes de falar das estatísticas, gostaria de destacar isso. É importante que a gente pergunte para as pessoas a respeito. Uma pergunta muito simples que alguns especialistas têm trago, né? O professor Botega é um desses que traz uma pergunta para iniciar a conversa sobre isso, que é: o que está acontecendo? E a partir disso, nesse curso, você vai apresentar todos os pontos importantes e vai aprender como fazer avaliação de risco, tá? Então, um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês, tá?
antes de mostrar os dados do suicídio é justamente isso. A importância da gente saber avaliar o pensamento e o planejamento dessa pessoa, ok? Então vamos lá. Eu trago nesse curso vocês têm uma pastinha que tem algumas referências que eu acho interessantes. Esse é um estudo do docente que eu comentei com vocês, o Botega, que ele tem um artigo bem interessante sobre a epidemiologia do comportamento suicida, vale realmente ver. E esse outro estudo, ele é um estudo de 2018, que ele fez uma avaliação também a nível mundial, tá? Eu vou discutir ele no decorrer da aula do suicídio e faz uma análise junto com os transtornos psiquiátricos, ok? Eu vou falar sobre ele no texto. Começando. Os dados da Organização Mundial da Saúde dizem que aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, tá? Pensando que essa é a segunda maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Então temos aí uma proporção grande de jovens que estão colocando fim à própria vida. A nível mundial, a gente percebe que alguns países diminuíram um pouco as taxas de suicídio. Entretanto, infelizmente no Brasil não é isso que nós observamos. No Brasil, nós temos cerca de 11 mil pessoas que tiram a própria vida por ano, tá? E aí, onde a gente encontra os principais casos? No Brasil, a gente encontra a região Sudeste e Sul como as principais regiões que têm uma concentração maior aí de casos de suicídio. Aqui a gente encontra no Brasil como a quarta maior causa de morte entre jovens. Lembrando que aqui, 65,6% dos óbitos nessa faixa etária são por causas externas, violências e acidentes. Isso talvez mascara os dados. Muitas vezes a gente pode entender um acidente como uma causa externa ou também pode ser um suicídio. Então, os dados do suicídio a gente tem que ter esse olhar crítico, tá? Porque muitas vezes eles podem estar subnotificados e aí a gente tem que ficar atento a isso. Em relação aos homens, é a terceira maior causa de morte e das mulheres a oitava maior causa. E aqui eu já quero explicar para vocês uma diferença entre os homens e as mulheres. Primeiro, só para a gente entender o que eu já disse um pouquinho antes, que a gente vem observando um aumento da taxa de mortalidade no Brasil, suicídio por 100 mil habitantes, em especial entre os jovens no nosso país. E aí, aqui eu já queria começar a falar das diferenças entre homens e mulheres. Se nós formos pegar as taxas exclusivamente de tentativa de suicídio, a gente percebe que as mulheres disparam. Cerca de 69% das tentativas de suicídio são entre as mulheres. E a principal forma, que elas realizam é envenenamento ou intoxicação. Quando eu falo de formas, que os indivíduos tentam o suicídio, se a gente for ver em outros países, isso tem uma grande variação. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a principal forma de suicídio é justamente quando ele é realizado dentro de casa, por um envenenamento, entre outros. Já em outros países, como Estados Unidos, a principal forma é através de armas, tá? Então isso vai ter uma variação muito grande em relação à disponibilidade de alternativas, digamos assim, daquele país. Mas ok, aprendemos então que a maioria das tentativas são das mulheres. Mas olhem que interessante, os homens morrem mais por suicídio. O que a gente pode observar? Embora as mulheres tenham um número maior de tentativas, os homens, quando realizam, têm como eu posso dizer, tem uma maior chance de cometer realmente o suicídio, tá? E o que ocorre entre os homens? As formas em que os homens buscam geralmente são formas mais agressivas, entre elas o enforcamento. Então é importante a gente ver essa estatística. As mulheres tentam mais, entretanto os homens morrem mais por suicídio.
Aqui a gente pode ver esse dado, tá? Então a taxa de mortalidade, ou seja, homens que morrem no nosso país, é cerca de 3,6 vezes maior, tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Proporcionalmente, nós vemos um aumento do número de morte entre os nossos idosos. E eu fico pensando que muitas vezes os nossos idosos dão esses sinais pra gente, né? Frases do tipo: ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer nessa vida, eu não vejo mais sentido para viver, a minha hora está chegando, né? Então são várias frases que podem mascarar de certa forma essa ideação suicida dos nossos jovens. Então dos nossos idosos, perdão. Então, já nessa aula, eu queria pedir para vocês, alunos, fiquem atentos aos nossos idosos. Teremos uma aula aqui específica sobre isso. Certo. Queria falar com vocês agora sobre a tentativa de suicídio, tá? Comentei que as mulheres realizam muito mais tentativas do que os homens. E a tentativa de suicídio, ela é o principal fator de risco para que a pessoa tenha uma futura concretização. Então é por isso que a gente tem que ficar muito atento. Onde houve uma tentativa de suicídio, a gente tem que fazer essa avaliação para que consiga proteger essa pessoa o quanto antes. Aqui eu trago aquele estudo que no comecinho da aula eu comentei com vocês, que ele diz o seguinte: as tentativas de suicídio são até 30 vezes mais comuns em comparação ao suicídio, tá? Então, assim, esses números que eu mostrei até agora são exclusivos de suicídio, mas quando a gente vê as tentativas é cerca de 30 vezes maior. E é muito importante que a gente fique atento, tá? Para que a gente consiga prevenir esse ato. E por fim, esse estudo, para quem quiser lê-lo, ele realmente vale muito a pena, tá bem completo. Ele fez uma revisão sistemática de várias estatísticas da Organização Mundial da Saúde. E o que ele encontrou? Um outro forte fator de risco para o suicídio foi alguns transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão, o uso de substâncias e a psicose, que foram os mais comuns, tá? Então a gente encontra essa associação aí de transtornos psiquiátricos com o suicídio. No Brasil, pessoal, eu coloquei a referência aqui abaixo. Foi feito um estudo, na verdade, da OMS, que esses pesquisadores realizaram aqui no Brasil, em que eles avaliaram não só o suicídio. A gente costuma falar que o suicídio é só a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais por baixo. Então, eles avaliaram não só o suicídio, mas os pensamentos e o planejamento, que eu comecei a falar no início dessa aula. Então, fizeram 3 perguntas básicas. Alguma vez você já pensou seriamente em pôr fim à própria vida? A segunda, você já chegou a traçar um plano para cometer suicídio? Prestem atenção, aqui já é o planejamento, a avaliação do planejamento. E a última, alguma vez você tentou o suicídio? Com essas 3 perguntas, foi feito um estudo, então, com base populacional, ou seja, não foi feito especificamente no hospital, foi feito um estudo domiciliar, que perguntou para as pessoas em casa essas 3 perguntas. E olha que interessante, o que os pesquisadores encontraram? Então, só para retomar, avaliaram o pensamento, o plano e a tentativa. O que eles encontraram? 17% das pessoas entrevistadas reforçaram que tinham pensamentos em relação à morte, tá? Então é aquilo, um pensamento não necessariamente é uma ideação, porém ele pode ser o início, tá? A gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar mais atento, na verdade, se é só um pensamento ou se esse pensamento segue para um plano, tá? Então, 17% das pessoas tinham pensamentos relacionados à morte, 5% tinham um plano, então é aquela pessoa que já vai falar, olha, eu ainda não realizei, mas eu já tenho todos os métodos e estou me organizando para isso, tá? Então, 5% tinham um plano,
3% já tinham alguma tentativa de suicídio e lá 1% tinha realmente sido atendido no pronto-socorro. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Embora o suicídio é extremamente importante e a gente tem que abordar, essa pessoa já vem demonstrando uma série de sinais que o quanto antes a gente precisa intervir. Para a gente ir fechando a aula, vamos retomar então, tá? Os homens, geralmente, eles realizam de formas mais brutais e mais bem-sucedidas, entre aspas, né? Ou seja, eles concretizam mais do que as mulheres, já que as mulheres têm mais tentativas. Quanto mais planejado, mais perigoso, porque indica uma possibilidade de haver novas tentativas. Então, guardem isso. Quem fez uma tentativa, ele tem cerca de 30% a mais de chance de repetir, tá? Então, quando a gente se depara com uma situação de tentativa de suicídio, já liga o sinal de alerta. A gente tem que ficar muito atento a isso. E o suicídio, gostaria de chamar a atenção que ele é maior entre os mais idosos, tá? A gente vem observando, na verdade, um aumento do número de suicídios entre essa população. Pessoal, por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. A gente vai aprofundando cada vez mais aí sobre o tema, ok? Fico aí à disposição. De qualquer dúvida, escrevam nos comentários abaixo ou no meu Insta e a gente se vê em breve. Até!